Bruno, boa noite. Estou voltando a cobrir o Náutico, mas eu não acompanhei a semana. Mas deu para perceber na comemoração de vocês, eu vi presidente, staff, mascote, jogadores que não foram relacionados, todos dentro do campo, com a torcida. Não foi uma vitória normal, né? É como se a semana tivesse sido diferente, com trabalhos diferentes para, de fato, uma decisão. Eu queria que você contasse como foi essa semana e também desse a tua opinião, a tua visão sobre a apresentação do time hoje. Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Um prazer falar com todos vocês. Inicialmente, antes de responder a sua pergunta, uma pergunta inteligente, eu queria agradecer a nossa torcida, que compareceu em um número elevado, mais de 6.000 pessoas, apoiando do início ao final do jogo. Isso demonstra a grandiosidade do clube, né, e a responsabilidade que nós temos de estar à frente de um clube tão tradicional quanto o Náutico. Eu costumo dizer que a hora que a torcida encampa esse clube é praticamente uma atmosfera aqui que fica muito difícil para o adversário. Eu já joguei aqui nos aflitos, estando em outras equipes, eu sei da força, da potência dessa torcida, e hoje, efetivamente, se nós conseguimos uma virada espetacular, a torcida fez parte decisivamente do resultado da partida. E em relação à sua pergunta, e já pegando o gancho da torcida, acredito que, principalmente no segundo tempo, nós conseguimos contagiar positivamente e trazer a torcida ao nosso lado. Ela reconheceu os esforços dos jogadores. No primeiro tempo, na minha opinião, estávamos bem na partida, já tínhamos criado ali 2, 3 boas oportunidades de gol, e o adversário, num contra-ataque, numa perda de uma segunda bola, conseguiu abrir o marcador, né? No intervalo do jogo, a gente optou em fazer as substituições. Felizmente, quem entrou muito bem, mérito dos jogadores. E em relação à semana, desde o meu primeiro dia aqui no Náutico, e na minha primeira coletiva depois do jogo do Floresta, eu bati muito na questão da competitividade. E nós já sinalizamos uma evolução muito grande em relação ao jogo do Aparecidense, e isso refletiu até nos dados de GPS, nos dados de fisiologia. Foi o jogo que os jogadores mais correram lá do Aparecidense, e a nossa meta era correr ainda mais. Ainda não saíram os resultados, mas o Bruno Simões, eu tenho certeza que vai nos providenciar os dados e vai estar constando aí, provavelmente, como o jogo que o Náutico correu mais. É claro que a corrida não é o quanto se corre, mas o como se corre. No segundo tempo, a gente viu um nível de organização, a gente conseguiu retomar o nível de organização, porque, na minha opinião, nós perdemos um pouco, desestabilizamos no gol sofrido no primeiro tempo, conseguimos tomar o bom padrão de organização, e foi um resultado extremamente positivo, uma virada sensacional contra um grande adversário, com bons jogadores ali do outro lado, mas o mérito total é dos jogadores que treinaram e trabalharam muito durante a semana, conseguiram evoluir essa mentalidade, e hoje nós fomos assertivos nas 4 dimensões do rendimento em futebol. Nós fomos muito bem na questão física, muito bem na questão técnica, na organização tática que oscilou ao longo da partida, mas nós conseguimos retomar, e principalmente o aspecto mental dessa agressividade, dessa competitividade, foi de fundamental importância para a gente ter conquistado o resultado positivo. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. A gente já passou por algumas coletivas aqui, né, e infelizmente alguns técnicos falaram, até meio de jogadores, né, que achavam que a torcida tinha viúvas de torcedores, de jogadores que foram bem no Pernambucano. E hoje o Marco Antônio fez uma das melhores partidas que eu vi esse ano, e também o Patrick Alain entrou bem, né? Então eu queria que o senhor falasse também tecnicamente, e se o senhor ouviu falar nessas viúvas de Pernambucano, e se seriam eles dois, ou se eles dois vão contribuir muito ainda para o Náutico, porque são 2 jogadores que fazem falta, e quando eles entram, o Náutico melhora. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu, assim, não comento, até pela uma questão ética, nada do que aconteceu antes da minha chegada no Náutico. O que eu posso comentar é a partir do dia que eu fui contratado, e vi jogadores de muita qualidade,
que precisavam melhorar principalmente o aspecto da intensidade para poder contribuir não só na questão individual, como você bem falou, o Marco Antônio é um grande jogador, o Patrick Alan também, principalmente do ponto de vista técnico, mas também pela entrega, pela questão da intensidade, que eles evoluíram muito ao longo dessas 3 semanas de trabalho, e por isso que mereceram os minutos que tiveram em campo, e assim como toda a equipe foram decisivos para que a gente pudesse virar o marcador de uma maneira espetacular com o apoio da nossa torcida. Boa noite, professor, parabéns pela vitória. Hoje o Náutico viveu uma mística, né, de sentimentos com vaias, aplausos pela torcida e um Náutico irreconhecível na primeira etapa. O motivacional do Náutico no intervalo, o que foi que o senhor passou para os jogadores no vestiário para poder voltar na segunda etapa, um pouco dormioco no início e depois despertar e trazer essa virada, essa partida aí na parte final sensacional para a equipe do Náutico? Primeiro, assim, a gente tinha direcionado o planejamento de jogo para que a gente pudesse ser muito bem organizado e muito assertivo para não oferecer gols para o adversário, né? O Náutico é uma equipe que vem sofrendo muitos gols, né? Acho que, se não me engano, só uma partida que não sofreu gol, e a gente está trabalhando nessa melhora e nessa evolução defensiva. Eu concordo em parte com a sua opinião em relação ao primeiro tempo. Acredito que antes de ter tomado o gol, nós criamos algumas boas oportunidades. Teve uma com o Paulo Sérgio claríssima, algumas boas chegadas, uma boa finalização do Dieguinho. Infelizmente, a gente não conseguiu abrir o marcador, só que a gente havia combinado também que nós acreditaríamos na vitória do primeiro até o último segundo de partida. E foi isso que a gente resgatou no intervalo, porque aí eu concordo contigo, depois que nós sofremos o gol no primeiro tempo, a equipe se desorganizou, e aí vem certos traumas que estão ainda latentes na equipe, que a gente conseguiu resgatar no intervalo. As substituições, felizmente, deram certo, mérito dos jogadores que entraram acesos e conseguiram efetivamente incendiar a partida. O Mezenga fez os 2 gols, o Patrick Alan deu assistência, os 2 meninos da base, isso prova o bom trabalho de base que o Náutico tem, tanto o Talicinho quanto o Caion também, na minha opinião, sustentaram muito bem a partida. E isso, assim, é mérito do planejamento, do trabalho dos jogadores ao longo da semana, que a gente conseguiu colocar em prática e foi buscar uma virada que, se não me engano, foi a primeira virada do Náutico na competição. Salvo engano, a primeira virada, isso dá muita força para nós e pode significar aí uma mudança de chave importante. Boa noite. Boa noite, Bruno. Parabéns pela vitória. Eu analisei o Náutico bem na partida, na primeira etapa. Faltava apenas eficiência, de fato, no último toque. Você falou sobre o que houve com o Paulo Sérgio, que teve uma grande chance. O Luiz Paulo também teve outra oportunidade. Eu acho que, minha opinião, que no primeiro tempo o Náutico usou mais o individual e muito pelo meio campo. No segundo tempo, o Náutico explorou mais a amplitude do campo, usando os pontas, teve o Talicinho, o Caian, que entraram muito bem, dando novas alternativas e possibilidades de chegar ao ataque. Eu queria que você falasse sobre essa mudança que explorou mais o ataque do Náutico. Claro que o Bruno Mezenga teve ótimo posicionamento, mas foi muito um coletivo. Não sei se você concorda comigo. Não, sua análise está perfeita. Realmente, no primeiro tempo, apesar de ter criado algumas boas oportunidades antes de ter sofrido o gol, a gente insistiu muito nessa bola por dentro, algo que a gente está buscando evoluir para que a gente possa ter um equilíbrio entre esse jogo interior e também mais a abertura, né? E aí, no intervalo, a gente conseguiu ajustar, principalmente pela entrada do Thalisson e do segundo centroavante, e aí o que nós pedimos é que, quando chegasse no fundo, para fazer efetivamente essa bola passar na área, porque nós teríamos ali 2 centroavantes que são excelentes finalizadores, com muito boa presença de área, e felizmente o Mezenga conseguiu concluir 2 bolas cruzadas de uma maneira muito positiva, né? A primeira com o Ludic, que fez uma excelente estreia. E é bom que se diga que nós perdemos o Danilo Belão ao longo da semana com uma entorse de tornozelo, não tínhamos o Arnaldo suspenso, e o Ludic chegou, mesmo estando ali 2, 3 meses sem jogar, conseguiu dar conta, né? É um jogador que eu monitoro no mercado há muito tempo,
A diretoria não mediu esforço, conseguiu trazer um jogador que nos ajudou muito nessa partida e tenho certeza que vai agregar muito valor ao nosso grupo como um todo. E depois a entrada do Patrick Alain, que é um especialista ali em bola parada, conseguiu fazer uma bola muito boa na cabeça do Mezenga, que significou o nosso segundo gol e, consequentemente, o gol da vitória. Mas perfeita a sua análise. Oi, Pivete. Boa noite aqui atrás. Tá ligado, eu acho. Saindo um pouco da questão do jogo, da vitória, falando mais de mercado mesmo, né? O Náutico que está buscando peças aí. Eu queria saber quantas peças efetivamente o Pivete ainda procura para esse elenco do Náutico em relação à zaga, principalmente, né? Existe a informação de um zagueiro do Guarani, o Ryan, se procede mesmo, se é um atleta indicado pelo Pivete, e com quantos atletas que o Náutico pretende contar para esse próximo jogo dessa nova leva que está chegando? É bom que se diga, antes da gente falar de contratações, primeiro, boa noite, né? Antes de se falar de contratações, o valor que nós temos dentro do grupo, né? Mas com a saída de alguns jogadores, realmente essa é uma posição que nós precisamos. Então esperamos aí a vinda de pelo menos mais 2 zagueiros, estamos monitorando o mercado e conversando com alguns nomes. Não está fácil, porque agora vai abrir a janela da Série B. Então, quanto mais a gente resolver essas questões de maneira interna, menos nos atrapalha na negociação de mercado. Mas, efetivamente, precisaremos de 2 zagueiros e pelo menos aí mais 2 atacantes para que a gente possa ficar com um grupo equilibrado, nos fortalecer para buscar essa vaga entre os 8 e depois, consequentemente, o acesso para a Série B do ano que vem. Então, faz parte da negociação. O quanto antes esses jogadores chegarem, eles já vão estar à disposição nossa para o próximo jogo, assim como foi o Ludic. O Ludic chegou, fez 3 treinos, e como a gente confia nos jogadores que nós indicamos e que a diretoria traz, na necessidade a gente não mede esforço para colocar os jogadores em campo. Mas provavelmente nós já estamos aguardando a vinda de um zagueiro, mas ainda está em negociação, e pelo menos mais um aí ao longo da semana, vamos ver se dá tudo certo, mas não é tarefa fácil, porque todas as equipes, eu como estou no mercado há muito tempo, sei das dificuldades que se tem na contratação. Bruno, boa noite, parabéns pela vitória. Aproveitar aí o clima para fazer 2 perguntas. A primeira, a gente viu o Bruno Mezenga aí com o Paulo Sérgio atuando juntos, né? Era até um debate que se tinha muito se os dois poderiam atuar juntos, e o segundo tempo mostrou que eles conseguiram atuar bem. Queria que você falasse aí dessa possibilidade para a sequência, né? Não só numa situação de jogo. E a segunda é que o Náutico, apesar da vitória, tomou gol novamente, né? E se a gente for olhar para os jogos do time na Série C, só em um não tomou gol, que foi justamente contra o ABC. Como é que está esse trabalho no sistema defensivo para parar de tomar gol, né? Porque, naturalmente, quando você não toma gol, está mais perto de pontuar e, consequentemente, da vitória. Obrigado. Perfeito. Eu, ao longo da minha carreira, já utilizei 2 centroavantes, um sistema com 2 centroavantes algumas vezes, né? E por nós termos aqui o Mezenga e o Paulo Sérgio, que além de excelentes finalizadores, são jogadores muito inteligentes, é possível, sim, os 2 atuarem juntos. E aí a questão de início ou ao longo da partida depende muito da questão estratégica, daquilo que o jogo pede, da nossa análise do adversário. Mas nós, ao longo da semana, trabalhamos muito com a presença dos 2 centroavantes atuando de maneira conjunta. Então, é mais uma variação que nós podemos utilizar, dada a qualidade nessa posição em específico. Um outro jogador que vem muito bem, que nós estamos cada vez mais oferecendo oportunidade em treinamento, é o LK, um menino da base, que foi bem também no último jogo na vitória do Náutico contra o Retrô, né? Uma equipe muito bem dirigida agora pelo Thiago, que também é um dos auxiliares do profissional. Então, nós estamos buscando muito essa integração com a base, para que nós possamos também, além do legado de retorno técnico, oferecer um legado para o clube em termos de formação do jogador. E isso é parte do meu trabalho, eu não abro mão. E acredito sim que tanto o Mezenga quanto o Paulo Sérgio e a equipe como um todo está bem preparada para atuar com os 2 centroavantes. E a sua outra pergunta? Nós trabalhamos muito a questão defensiva, né? A gente tem conceitos bem definidos dessa marcação em bloco alto,
Eu acredito que o Náutico evoluiu muito nas últimas partidas, subindo essa pressão para anular a saída de bola do adversário e também visualizar essa subida de pressão como uma oportunidade de gol, porque a hora que a gente recupera a bola no campo do adversário, a gente consegue, às vezes, pegar o adversário desprotegido, porque uma equipe que está aberta, né, para jogar, para entrar em organização ofensiva, quando perde a posse de bola, pode oferecer alguns espaços que é importante para a gente chegar no gol do adversário, além da gente conseguir recuperar essa bola lá na frente. Hoje nós tivemos alguns bons exemplos nesse sentido, já tivemos contra o Aparecidense, contra o Floresta, tivemos mais dificuldade nesse sentido, mas eu vejo uma evolução. Depois, nós precisamos estar atentos no nosso bloco médio, que também temos conceitos definidos, e depois no bloco baixo, um bom nível de compactação para que a gente possa efetivamente parar de sofrer os gols. E uma outra situação que a gente dá muito valor no trabalho do dia a dia é o treinamento de bola parada defensiva, que efetivamente decide jogo. Acredito que nós evoluímos, né? Não teve tantas finalizações assim contra o Aparecidense, se não me engano foi uma só, e hoje praticamente a gente foi bem nas bolas paradas, e isso é fundamental para que a gente possa ter uma defesa cada vez mais sólida. Boa noite, Bruno. Você destacou no início da tua fala sobre a entrega do grupo, a intensidade que o Náutico teve nessa partida de hoje. Você acredita que a disputa da Série C ela é muito mais, além da... pode sobressair da questão técnica, de qualidade de elenco, mas se sobressair na questão de entrega física, como o Náutico fez hoje? E uma pergunta a mais, você acha que os dois jogadores que você utilizou hoje, o Talicinho e o Caion, que entraram muito bem, esses dois atletas atendem às tuas expectativas na formação de uma linha de 3 atacantes? Inicialmente, assim, eu acredito que sim, né? Começar da última pergunta, acredito que tanto o Talicinho quanto o Caion entraram muito bem e nada mais reproduziram aquilo que eles vêm produzindo em treinamento, estão muito bem, são jogadores de cabeça muito boa, né? O Caion eu já conhecia do ano passado, infelizmente ele estava com uma cirurgia no joelho e agora está retomando. É claro que a gente tem que ter calma e a inserção desses jogadores da base tem que ser de maneira gradativa, mas hoje foi um exemplo que eles podem nos ajudar demais nessa campanha da Série C. E aquilo que eu coloquei para os jogadores, principalmente depois do jogo do Floresta, tem uma situação que a gente não vai negociar aqui no Náutico, que é essa entrega, essa intensidade, principalmente essa competitividade. Então é do que a gente observou hoje para mais, porque uma das metas para esse jogo no nosso planejamento era superar o jogo do Aparecidense, tenho certeza que nós conseguimos superar, e isso passa por a gente ter buscado um placar adverso e saído daqui com um resultado positivo. É claro que a organização tática ela é fundamental, a questão técnica, nós temos um grupo de qualidade, mas precisamos efetivamente de um grupo que entre na competição oferecendo o seu melhor, a máxima intensidade sempre, de maneira concentrada, para que a gente possa guerrear nessa Série C, que isso a gente sabe que a divisão pede. Bruno, aqui, boa noite. O Náutico fez fora de casa 6 jogos, só venceu apenas 1. Com você já teve um jogo fora, acabou empatando, e aí vem para o Náutico, né? Tem a Tombense, que é o time que está ali no G8. Conheço bem. Isso. Tem também o Atlético e depois tem o Sampaio, né? E aí é um teste realmente para o Náutico. E onde eu quero chegar com isso? Fora de casa, o Náutico só ganhou de um time que na época estava muito mal, que era o ABC. O Náutico venceu por 3-0. E esses times que o Náutico enfrentou depois, o Náutico acabou perdendo. Perdeu para o Volta Redonda, perdeu para a Ferroviária, times que estão lá em cima. Como é que se prepara esses jogadores para o jogo fora de casa contra uma equipe que está bem melhor colocado, e para um Náutico que hoje está a 5 pontos do G8 e a 4 pontos do Z4? Como é que vai ser esse trabalho no meio de semana, pensando nessa partida, para que o time repita essa mesma competitividade que teve hoje aqui nos Aflitos? Obrigado. Eu acredito que nós temos que realizar o mesmo processo de preparação para que a gente possa ser fiel àquilo que a gente tem como conduta no aspecto tático, técnico, físico e mental, tanto dentro quanto fora de casa. Então, a Série C
é uma competição que exige muito dos jogadores. Nós temos que primeiro recuperá-los, porque efetivamente eles entregaram tudo que tinha à disposição, principalmente na valência física hoje no jogo, conquistaram merecidamente o resultado, agora é recuperar e trabalhar ao longo da semana para a gente poder ajustar aquilo que precisa ser ajustado em relação ao aspecto tático e também exaltar aquilo que aconteceu de positivo na partida para que a gente possa se preparar da melhor maneira, porque nós sabemos que o Tombense, principalmente jogando nos seus domínios, sempre é um adversário muito difícil, mas nós vamos trabalhar muito para fazermos merecer mais uma grande vitória.